Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Vamos ao nosso texto base. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, o versículo 1 diz assim: E sucedeu, depois dessas coisas, que Nabote, o jizreelita, tinha uma vinha em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo, pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com a tua graça, com o teu poder, nos dando entendimento e sabedoria na palavra. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, a narrativa continua, as peripécias de Acabe e Jezabel. E aqui nós vamos entrar num dos capítulos mais importantes. Por quê? Porque aqui praticamente é o auge da maldade desse casal. O que eles vão fazer nesse capítulo aqui são atitudes terríveis, completamente contrárias à lei de Deus. O que vai selar o destino da dinastia de Acabe. E Deus vai tratar isso de maneira radical. E a narrativa continua o seguinte, que havia um camarada chamado Nabote, que tinha uma vinha, que era paralela ao palácio de Acabe. As vinhas eram extremamente admiradas em Israel. Um dos orgulhos do povo era ter uma vinha bem plantada, produzindo, uma vinha que realmente assim, ela era vistosa aos olhos, era uma cultura do povo de Israel. E aí o que vai acontecer? Versículo 2. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jizreelita, que falara quando disse: Não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Até aqui. Veja, Acabe resolve ampliar os seus domínios em volta do palácio e fazer uma horta. E aí ele faz uma proposta de compra para Nabote. O que eu tenho que entender aqui? Veja, os reis do Oriente, eles tinham todo o direito à terra. Eles podiam fazer o que eles bem entendiam com a terra. Podiam fazer uma desapropriação, podiam fazer uma compra forçada. Agora, em Israel não funcionava assim. Em Israel, para vocês terem uma ideia, a cada 50 anos acontecia o ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? Passava 7 sequências de anos, totalizando 49 anos. No 50º, toda a terra que tinha sido vendida voltava para o proprietário. A lei de Deus dizia que a terra pertencia ao Senhor e que por pertencer a ele deu as tribos. E dentro das tribos ele deu as famílias. Então as famílias, o máximo que elas podiam fazer era como se fosse um aluguel da terra. Então, por exemplo, eu tinha uma terra e ia vender para o Gilmar. Aí faltavam 20 anos para o ano do jubileu. Aí eu vendia a terra para ele por 100 mil reais. Se faltasse só 10 anos, eu vendia a terra para ele por 50 mil. Se faltassem 40 anos, eu vendia por 200 mil. Era como se eu alugasse a terra para ele. Por exemplo, eu tinha uma dívida. Não tinha como pagar. A lei mandava que eu tinha que trabalhar como servo para pagar a minha dívida. Eu ia trabalhar o número de anos até o ano do jubileu. Quando chegasse o ano, ou até pagar a dívida. Vamos supor que eu tivesse uma dívida que eu ia levar 100 anos para pagar. Eu
eu só trabalharia 50. Quando desse o ano do jubileu, eu estava quitado. Por quê? Porque Deus, dessa maneira, queria manter sua bênção sobre o povo. E olha que interessante a diferença da lei de Deus. Nabote tinha todo o direito de não vender. Não havia lei em Israel que poderia desapropriar a terra. Veja que interessante. Depois dessa época aqui, o que a gente percebe? Todos os reinados, todos os governos que praticam desapropriação de terra, muitas vezes cometem injustiça, muitas vezes as pessoas saem prejudicadas. Eu lembro quando foram construir o contorno sul aqui, contorno leste, uma série de famílias entrou na justiça contra, porque o que queriam oferecer pela terra era muito menos do que valia. Então, uma das marcas de governos opressores é tentar tomar a terra do povo. Numa sociedade agrícola, se eu tomo a terra, eu tomo o meio de produção e de sustento. Aqui as pessoas plantavam o próprio sustento, ou como Nabote, tinha uma vinha, produzia vinho, e aí ele vendia a produção e comprava suas necessidades. Hoje em dia já não é mais a terra, mas, por exemplo, governos opressores desapropriam empresas. Governos opressores tomam a propriedade privada. O que é uma marca das democracias, o respeito à propriedade privada. O que a gente percebe? Que, na verdade, praticamente 3.000 anos o mundo não mudou. Sempre que se vai oprimir, uma das maneiras que se tem de oprimir é mexendo com a propriedade. Ao mexer com a propriedade, eu mexo com a forma de sustento. Entendeu? Então, o que está acontecendo aqui mostra que a lei de Deus é perfeita e justa. O que está acontecendo aqui nos mostra o seguinte, que quando Jesus vier estabelecer o milênio, todas essas coisas erradas que a gente vê no mundo inteiro e todos os governos não vão mais existir. Porque nós vamos experimentar o que é um governo justo. Por isso que eu falo, o cristão ele pode ter opiniões políticas, ele pode ter preferências, mas o cristão tem que lembrar que o nosso governante é Jesus Cristo. Quem paga o nosso salário, quem traz o nosso sustento, quem mantém todas as coisas é Deus. Então, eu antes de qualquer coisa, eu tenho que colocar meu foco em Cristo. Lógico, eu não preciso ser alguém que não vai ter preferências, mas, gente, sem expectativa. Governo do homem pelo homem tem um nome na Bíblia, corrupção. Entendeu? Nunca vai acontecer na Terra, por melhor que seja, qualquer país, qualquer povo, um governo que seja plenamente justo. O que você vai ter são governos melhores e governos piores. Porque o único governante que vai pisar nesse planeta, que vai ser 100% justo, é Jesus Cristo. Hoje ele reina na Terra? Parcialmente sim, mas muita coisa errada é permitida. Mas ele já está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde ele já executa seu reinado no céu. A diferença é que após o Armagedon, ele vai vir estabelecer o milênio. E nós vamos experimentar uma época como nós nunca vimos. Inacreditável. Por isso que quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, o que ele ensinou? Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Como que você deve orar? Senhor, que sobre a minha vida, sobre a vida da tua igreja, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Porque sendo feita a vontade de Deus, você está tranquilo e seguro. Porque mesmo que você passe por uma luta ou outra, Ele garante o resultado. Porque Ele é o Todo-Poderoso.
Percebe como que eu tenho que me portar nesse mundo? Com uma sabedoria. Nós não somos desse mundo. Nós somos estrangeiros e peregrinos, embaixadores de Cristo. Agora, a Bíblia está querendo nos mostrar nesse texto, voltando aqui, a diferença da lei de Deus para proteger o cidadão comum e a diferença da lei que corria naqueles países e que em muitos lugares, hoje em dia, é assim ainda, infelizmente. Mostrando que na amostra que nós temos da lei de Deus, tem muita justiça. Embora muitos não compreendam. Amém? Aí vão, mais um detalhe. Assim que Nabote diz que não vai vender, Acabe se mostra uma pessoa extremamente caprichosa. Porque ele vai para casa, deita na cama, entendeu? Não come, não bebe e fica tristinho. Mostrando que Acabe era um governante extremamente mimado. Coitado do povo que tem governantes mimados, caprichosos. Eles vão trazer muito mal sobre o povo. Porque eles vão servir mais aos seus interesses corrompidos e não aos interesses do povo. Por mero capricho, mera maldade. E olha que interessante, o texto continua, versículo 5. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse, que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse, porque falei a Nabote, o Jizreelita, e lhe disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse, não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-te o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o Jizreelita. Olha que interessante. Jezabel não é israelita. Ela é uma rainha dos sidônios. Então, na cabeça dela, é um absurdo o rei não poder comprar vinha. Na cabeça dela, isso jamais poderia acontecer. E aí ela vira e fala, governas tu em Israel? Tipo, você não governa esse lugar aqui? Faz o seguinte, levanta dessa cama, come, toca a vida normal, porque eu vou resolver o problema. O que é o contraponto que a Bíblia está nos mostrando? Novamente, a justiça da lei de Deus e reis que atendem os próprios caprichos. Jezabel tinha que temer a Deus. O que ela está falando aqui? Eu vou desrespeitar a lei de Deus. Eu vou passar por cima do que for necessário. Eu vou fazer tudo aquilo que eu bem desejar fazer. O que a gente percebe nos governos humanos? Eles sempre procuram o interesse próprio. Diferente do governo divino. O governo divino procura o bem-estar do povo de Deus. É completamente diferente. Percebe a narrativa? O que o escritor bíblico está querendo mostrar? Está querendo mostrar a impiedade e a maldade dos governantes terrenos, em especial de Israel. Amém? Aí vamos seguir, versículo 8. Então, escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade, e habitavam com Nabote, e escreveu nas cartas, dizendo, apregoai um jejum, e ponde Nabote diante do povo, e ponde defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora, e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade,
fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum e puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Até aqui. Olha que interessante. Jezabel toma a frente. Jezabel faz algo que ela jamais poderia fazer. Ela começa a governar no lugar de Acabe. Esse aqui foi o maior erro de Acabe. Nós vamos conversar melhor sobre isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o contexto da sociedade da época. Veja que interessante. A Bíblia fala que Jezabel usa a religião para armar um plano contra Nabote. O que ela fala? Ó, vocês vão apregoar o jejum. Aí na frente de Nabote vocês vão botar 2 testemunhas falsas, que vão dizer que ele blasfemou contra Deus e contra o rei. E aí o que vocês fazem? Vocês trazem ele para fora e apedrejam. Até aí você vai dizer, falar, nossa, 2 testemunhas falsas, veja. O que a gente mais vê na história humana, e principalmente na história moderna, é um culto à mentira. Encontrar 2 pessoas para mentir contra a outra é fácil. Mas o escritor bíblico mostra a terrível situação de Israel. Nós temos que entender que aqui está acontecendo na capital do Reino do Norte. Acabe morava em Samaria. E o que a Bíblia nos mostra? Que não somente os reis de Israel eram corruptos, mas que as autoridades de Israel eram corruptas. O que acontece? Isso aqui é corrupção generalizada. Qual que é a marca desse governo ímpio, de Acabe e de Jezabel? A corrupção se espalhou. Ela foi, porque seria hoje, para o legislativo, para o judiciário, para as prefeituras, para os governos estaduais, para as câmaras. Porque a Bíblia fala que os anciãos e as autoridades concordaram. Veja, eles tinham que falar, eu não concordo, isso é corrupção, nós estamos fora, isso é assassinato. Isso está contrário à lei de Deus. Mas, novamente, a gente tem aqui no escritor bíblico um contraponto, mostrando o que é o governo correto e como que ele tem que acontecer, e o que é o governo corrupto. Gente, no governo dos ímpios, a corrupção é generalizada. Ela vem desde baixo do sistema até a parte alta. E as pessoas são engolidas pelo sistema corrupto. E dentro do sistema corrupto, muitas vezes pessoas boas sofrem injustiças. Pessoas podem ser presas, pessoas podem ser mortas, pessoas podem perder emprego, pessoas podem perder suas posses. E dentro da história humana, o que a gente percebe? Esse tipo de corrupção. Por exemplo, Hitler, quando assumiu o poder na Alemanha, a primeira coisa que ele fez foi desarmar a população. Stalin, quando assumiu o poder na União Soviética, a primeira coisa que ele fez foi desarmar a população. O que mais que eles fizeram? Começaram a mexer na produção. Dessa maneira, eles começaram a deixar o povo cativo. Quando o povo soviético foi ver, estava na mão de Stalin. Quando o povo alemão foi ver, eles estavam seguindo a vontade de um dos homens mais terríveis que teve na face da Terra. Apesar que muita gente não sabe, Hitler matou 6 milhões de judeus. Stalin sozinho matou 80 milhões de pessoas.
Nenhum dos dois é santo. Os dois são filhos de Belial. Homens corruptos. O que a Bíblia está querendo nos mostrar? A corrupção é algo endêmico. Quando a autoridade se corrompe, tudo que está debaixo dela se corrompe. Acabe se corrompeu, Jezabel se corrompeu, os sábios, os anciãos, as autoridades da época se corromperam. Eles tinham toda a opção de falar, olha Jezabel, se você quiser, faz você o serviço sujo, porque nós não vamos fazer, eu não concordo com isso. Como que o cristão se comporta hoje no seu trabalho? Quando alguém vem com uma proposta errada, ele fala, olha, isso eu não faço. Procura outro. Esse é o nosso testemunho. Mas o que eu quero que vocês entendam é o contrapeso que o escritor bíblico está mostrando. A maldade só está multiplicando. Dia após dia, o reino de Israel está se deteriorando. Quando nós olhamos na história humana, acontece a mesma coisa. Os governos humanos vão se corrompendo, vão se deteriorando. E a corrupção entra por todo o governo, pegando em todas as áreas. Sempre vai ter gente pronta para se corromper e prejudicar o povo. Por quê? Porque o ser humano é pecador. E como pecador, ele vai fazer o que ele é peculiar. Pecado. Só que existe um agravante. Se Deus não restringir a ação do mal, esse mal só piora. O que atrai mais juízo sobre Israel. Os reis do Reino do Sul foram restringidos por Deus. Os reis do Reino do Norte não foram restringidos. Deus entrega esses homens ao próprio desejo. Percebe por que como cristãos, independente da minha preferência política, eu tenho que sempre orar pelas autoridades do meu país, para que nós comamos o nosso pão sossegadamente e possamos viver o nosso evangelho de maneira tranquila. Porque se Deus retirar sua mão de qualquer governo humano, acabou. A consequência disso vai ser um juízo duro. Deus tirou sua mão de cima de Acabe. Anos à frente, o reino do norte vai ser riscado. E vai deixar de existir. E todos aqueles que concordaram com a corrupção e viveram com aquilo vão ter consequências. Muitos vão também ser riscados da terra. Várias dessas famílias de Israel já nem existem mais. Vão deixar de existir. Por quê? Porque compactuaram com a corrupção. Percebe a seriedade? Como é importante a oração do cristão pelos governos. Deus não pergunta se você gosta de A ou B. Deus manda você orar. Mas qual é o alvo da oração? Para que comamos o nosso pão sossegadamente. Esse é o alvo da oração. Amém? Mas vamos seguir um pouquinho mais. Versículo 15. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado, Nabote e morrera, disse a Acabe, levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jizreelita, a qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jizreelita, para tomar posse dela. Olha que interessante, olha a frieza do governante. Acabaram de cometer um assassinato cruel. Esse aqui é um dos piores assassinatos. Gente, Nabote temia a Deus.
Nabote não cometeu nenhum crime. Mentiram contra Nabote. E não foi uma simples mentira. Ele foi morto, apedrejado por homens maus. Agora, olha a frieza do governante. De uma maneira indiferente ao povo, se causou sofrimento ou não, Jezabel chega para Acabe e fala, olha, pode ir lá tomar posse da vinha, porque o empecilho saiu da frente. O obstáculo acabou. Qual é a marca dos governantes corruptos da história humana? Nero, Júlio César, os grandes ditadores. A indiferença em relação ao povo. Nós sabemos que existem lugares que o povo tem que mexer o lixo para comer. Enquanto isso, o governante come carne com ouro. Aí eu pergunto, se eu como governante estou comendo carne com ouro, enquanto o povo está comendo lixo, eu estou preocupado com o povo? Bem-vindos aos descendentes de Jezabel e Acabe. Não estão nem aí, é um exemplo, eles não são descendentes diretos. Mas veja, a frieza de Jezabel, olha, vai lá curtir a vida. E olha o que Acabe faz, Acabe nem pergunta como foi, como fez, por que foi. Acabe simplesmente vai lá e vai tomar posse da vinha. Veja, eu lembro no nosso país que há muitos anos atrás teve a chamada máfia das ambulâncias, onde vários políticos de renome desviavam dinheiro para ambulâncias e colocavam no bolso. Sabe o que quer dizer isso? Pessoas morriam por falta de atendimento. Segundo a Bíblia, é filho de Belial ou não é filho de Belial? Uma pessoa que provoca isso, como é que vai ser quando ela estiver diante do Deus vivo? Uma pessoa que faz uma atrocidade dessa, crê em Deus? Percebe a seriedade das coisas? Por isso que, gente, se Deus não fizer, nós estamos tudo perdidos. Pode ter um governante melhor, um governante pior, mas é governo do homem pelo homem. Entendeu? Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Sempre lembre disso. Essa é uma oração que não deve sair da sua boca. Senhor, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Nele eu posso pôr confiança, porque ele é bom. Ele não se corrompe, não existe treva alguma, ele é luz. E com ele nós temos aliança. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Então, veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. E falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor. Só um minuto. Falar-lhe-ás dizendo, versículo 19 de novo, dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tornaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? E ele lhe disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, tanto o escravo como o livre em Israel, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste, e fizeste pecar a Israel.
E também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava, e fez grandes abominações segundo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amoreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Até aqui, vamos fazer uma pausa. Olha que interessante. Deus levanta novamente o profeta Elias e dá uma palavra profética para o profeta. Quando o profeta se dirige a Acabe, olha a frase de Acabe: já me achaste, inimigo meu? Como se Elias fosse um bandido, como se Elias fosse um perturbador, tanto é que ele é chamado de perturbador de Israel. E por que que isso acontece? Sempre que a voz profética da Bíblia se levanta, ela denuncia más obras, não apenas más obras administrativas. Olha que interessante a ligação que o texto faz. Lembra que eu falei para vocês há umas 3 palavras atrás que o fato de Acabe e Jezabel praticarem feitiçaria e idolatria no seu reino iria trazer uma consequência terrível, e que todo governo que não serve a Deus, não tem princípios cristãos e se dedica à feitiçaria e à idolatria, aquilo vai trazer uma consequência terrível de corrupção, de maldade sobre o povo, de uma série de coisas erradas. Olha que interessante, o profeta Elias liga a impiedade de Acabe a uma prática religiosa antibíblica. Sempre, gente, você tem que perceber qual é a fé das pessoas. A grande maioria delas vai agir de acordo com a sua fé. E a Bíblia mostra que as pessoas que se entregam à feitiçaria, que se entregam à idolatria, ela usa termos pesados como prostituição, corrupção, abominação. Muitos países no mundo hoje estão sofrendo, porque os seus governantes são anticristo e fazem parte do sistema de governo corrompido, que a Bíblia nos diz vai se tornar mundial. E vai ter um grande líder chamado anticristo. Todos eles vêm da mesma origem. E qual que é a origem? A falta de temor a Deus. Existem tantas práticas erradas nesses governos, em toda a história. Agora, quando você vê na história humana, por exemplo, os grandes heróis americanos, a maioria deles servia a Deus. O que aconteceu? O país prosperou. Quando os reis ingleses serviam a Deus de verdade, porque teve rei inglês que dizia que servia a Deus, só que era safado, sem vergonha, mas quando eles serviam a Deus, a Inglaterra prosperava. Quando você vai dos países e vê que alguém tem princípio divino, o povo prospera. Quando a pessoa não tem isso, o povo perece. O livro de Provérbios nos ensina isso. É o que está acontecendo aqui. Mas é interessante a ligação direta que o profeta Elias faz. E o profeta Elias faz o seguinte, olha, no mesmo lugar que os cães, eu tenho que entender a figura dos cães. Cães hoje são animaizinhos de estimação. Esquecendo essa problemática da humanização dos cães, que é uma coisa super errada. Como cristãos, nós precisamos zelar pela criação de Deus. Eu não posso humanizar cachorro. Eu tenho que cuidar do animal, muito bem. Mas ele não é uma pessoa.
Ele é um cachorro. Naquela época não era assim. Naquela época os cães viviam próximos aos muros da cidade. Quando acontecia algum problema, esses cães tinham um comportamento selvagem. E se eles chegassem a algum corpo, eles iam comer o corpo todo da pessoa, e se possível até os ossos. Eles eram praticamente selvagens. E o maior medo do judeu, do israelita, era não ter um funeral. Esse zelo que nós temos com os nossos funerais vem da nossa herança judaico-cristã. Por isso que nós velamos o corpo, por isso que nós damos um destino digno, por isso que a família, entre aspas, pode se despedir da memória daquela pessoa. Tudo isso nós aprendemos pela Bíblia, nós estamos ligados a isso. Entendeu? A palavra do profeta Elias aqui é duríssima. No livro dos reis e de crônicas, a gente percebe a maioria dos reis termina assim: e foi enterrado com seus pais. Isso quer dizer, teve uma morte digna. Isso quer dizer, na cultura hebraica, Deus abençoou o funeral dele. Até reis ímpios tiveram um funeral decente. Nós vamos ver mais à frente que essa palavra profética de Elias vai se cumprir. E Deus garante, ó, eu vou riscar a descendência. Eu vou arrancar com raiz e tudo. Entendeu? Por quê? Por causa da maldade de Acabe e Jezabel. E quando nós formos ver os descendentes deles, não tem muita coisa boa. Por quê? Todos idólatras, feiticeiros. Não vai aparecer nenhum e se arrependeu e fez o que era bom. Não. Gente ímpia. Gente que insistia, servia aos feiticeiros e aos ídolos, trazendo problemas para o povo. Agora, olha que interessante o que acontece. Versículo 27. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de saco e jejuou e jazia em saco e andava mansamente. Até aqui, olha que interessante, Acabe se arrepende. Assim que vem a palavra profética, o que Acabe faz? Começa a vestir saco, isso é sinal de pesar, e começa a jejuar, isso é sinal de afligir a alma. E a partir dali, Acabe muda de atitude, toda a sua arrogância, toda a sua independência, toda a sua maldade se transforma em alguém que andou mansamente. Acabe muda o seu coração. Na verdade, pelo Novo Testamento, nós sabemos que foi Deus que mudou o coração de Acabe. Mas a Bíblia não se preocupa com isso. A Bíblia quer mostrar o que Acabe fez. Lembra quando você foi salvo? Você não valia uma gota d'água. E num determinado momento, seu coração mudou, porque Deus mudou teu coração. Quando Deus mudou teu coração, você ficou parando para pensar quem foi que fez? Não, você simplesmente começou a viver a vida diferente. Você não estava preocupado se foi Deus, se foi você, se foi o outro. Você queria aproveitar sua nova vida em Cristo. Deus é o Deus que muda corações. Deus é o Deus que pode transformar o pior pecador. Existem homens, existem mulheres de histórias horríveis, que Deus, na sua misericórdia, foi lá, resgatou e salvou, tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne, mostrando que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário pode salvar até o pior pecador. Não existe pessoa que o sacrifício de Jesus não possa salvar. Não existe alguém tão pecador
que o sangue derramado na cruz do Calvário não possa justificar e expiar. E um detalhe, não pense que você era tão bom. Talvez você não fez como Acabe, que assassinou a Nabote. Mas veja, perante a lei de Deus, todos nós éramos pecadores e estávamos debaixo da ira de Deus. Foi necessário Deus vir com a sua graça e nos salvar. E nos colocar aqui. Agora, quando você foi salvo, você teve a mesma atitude de Acabe. Você começou a se humilhar diante de Deus. Você começou a reconhecer, Deus, eu não presto. Deus, eu fiz isso errado. Deus, eu fiz aquilo errado. Deus, obrigado. Porque o que eu tenho agora no meu coração, eu jamais imaginei ter um dia. Vai viver um mar de rosas? Não, você vai ter problema, mas Deus está com você. E olha que interessante, como foi Deus que moveu o coração de Acabe. Olha o que o versículo 28 diz. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho trarei esse mal sobre a sua casa. Olha que interessante, na sua bondade, por causa da atitude de Acabe, Deus age com misericórdia. E não realiza aquele mal nos dias de Acabe. Nós vamos ver a morte de Acabe. Nós vamos ver o que vai acontecer. Mas ele vai ter todo esse mal atenuado. Existe uma discussão se Acabe foi salvo ou não. Alguns comentaristas bíblicos acham que foi. Outros acham que não. Eu acho que foi. Por quê? Por causa do elogio que o próprio Deus faz ao profeta Elias. Deus confirma para Elias que Acabe se humilhou. Quando você foi salvo, quando você enxergou o inferno, quando você viu que você precisava desesperadamente de Jesus, o que você fez diante de Deus? Vou responder, você se humilhou. Não existe salvação sem enxergar o inferno. Não existe salvação sem enxergar a necessidade de um Salvador. Não existe salvação sem enxergar o terrível juízo que estava sobre nós. E quando Deus abriu seus olhos, você humildemente passou a amá-lo e a agradecer tudo que ele fez. Porque o que ele fez era impossível você fazer. Eu creio que Acabe foi salvo. Posso afirmar 100% com certeza? Não. Mas eu creio que tem muitos indícios. O que a Bíblia está mostrando? Isso que eu acabei de falar. Não existe pecador que não possa ser resgatado pelo poder de Jesus Cristo. Não existe. Ah, pastor, você não conhece meu pai. Não existe. Ah, pastor, você não conhece meu filho. Não existe. Ah, pastor, você não conhece meu marido. Não existe. Não tem. Pior pecador pode ser alcançado pela graça e ser salvo pelo poder de Jesus Cristo. Quando eu oro, Senhor, tem misericórdia dele. É confiado nesse poder de Jesus que eu oro. E a Bíblia está mostrando através de Acabe, olha, ore. Porque aí eu vou parafrasear, porque se essa tranqueira aqui se humilhou, fazendo as coisas horríveis que ele fez, qualquer um pode se humilhar e fazer. Agora, o que eu tenho que entender? Salvação é milagre.
A Bíblia nos fala que Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. É impossível para o coração de pedra crer. Tem que ser trocada a natureza da pessoa. Somente o coração de carne pode crer. Por isso que eu falo para vocês que salvação é um milagre espetacular da parte de Deus. Porque na nossa condição normal, sem a graça de Deus, nós somos inimigos do Senhor. Paulo ensina em Romanos, não há quem busque, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo nos fala em Efésios, estávamos mortos em nossos pecados e Deus nos vivificou. Essa salvação não vem de obras, mas vem da fé, que graciosamente Deus deu. Até a fé para você crer foi Deus que deu. O que eu quero despertar em você? O nível do compromisso que você tem que ter com Jesus Cristo. Coração agradecido. Ah, pastor, eu nunca enxerguei o inferno, acho que eu nem precisava ir para lá. Te falar isso de uma maneira dura, mas não tem como falar isso de uma maneira fácil. Você é 2 vezes réu do inferno. Porque você ainda está ouvindo a palavra e está endurecendo seu coração. Se você não consegue enxergar a necessidade de um Salvador e está ouvindo a palavra, você tinha que se humilhar diante de Deus. E tinha que falar para Deus, Deus, eu sou um coitado, eu não consigo crer. Estou me lembrando agora, quando no meu carro, há 24, 23 anos atrás, eu sinceramente entreguei minha vida para Jesus Cristo. Eu lembro que eu falei o seguinte para Deus, eu falei, Deus, eu sou um coitado, eu não tenho a fé desse pastor. Tem misericórdia de mim. O que eu estava fazendo? Estava falando, olha, eu estou ouvindo e não estou crendo. Duvido se você fizer essa oração, que Deus, na sua bondade, não resgata a sua vida. Não tem. Porque você só pode fazer um tipo de oração desse pelo poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, você vai direto para o inferno. Sua vida vai acabar, que nem aqui ia acabar a vida de Acabe. Entendeu? Por que Deus mandou a palavra profética? Para convencer Acabe. Lembra, a gente só é salvo pela pregação da palavra. Por que você veio para a igreja? Para ouvir a palavra. Pastor, por que eu tenho que pregar o evangelho? Porque as pessoas só podem ser salvas pela pregação do evangelho, porque Jesus mandou fazer isso. Ah, eu posso garantir que o cara vai ser salvo? Não, eu não tenho esse poder, mas eu posso garantir que eu vou pregar. Eu posso garantir que eu posso chegar para a pessoa e falar, fulano, deixa eu te falar uma coisa, nós somos pecador. Esse pecado nosso vai nos condenar ao inferno. Nós precisamos de Jesus Cristo, você precisa se arrepender, entregar sua vida a Cristo e andar em novidade de vida. Feito isso, a obra quem faz é o Espírito Santo. Mas alguém precisa falar. Porque Deus escolheu que a sua igreja proclamasse as boas novas. Elias aqui é a voz profética. Hoje essa voz profética está comigo e com você. E as escrituras nos mostram que nós temos bilhões de pessoas indo para o inferno. Paulo fala, como crerão se não ouvirem a palavra? Percebe qual é o nosso papel? Eu não tenho o poder de salvar. Mas eu posso, em 1 minuto, de maneira simples, explicar para a pessoa, falar, olha, nós estamos condenados, nós somos tudo pecador. Nós precisamos de Cristo. Você precisa parar o que você está fazendo e ir para a igreja. Entendeu? E aí a graça de Deus vem e age. E aí aquela musiquinha, havia o homenzinho torto, morava numa casa torta. Aí vai irmão Maurício, irmão Júlio, irmão João. O clube dos sem vergonha sendo salvo. Irmão Jomar, presidente. Entendeu?
Irmão Rodrigo, irmão Humberto, ajudantes. Entendeu? E assim vai todo mundo. Mas nós precisamos fazer nossa parte. Amém? O que mais eu separei aqui? Veja, bacana, provavelmente Acabe foi salvo. Mas olha que interessante, as consequências do pecado dele ficaram. Sabia que até hoje você lida com as consequências do seu pecado? Até de pecados quando você já serviu o Senhor? Comece a olhar à sua volta. Com certeza você tem colhido coisas que você plantou. Conheço pessoas que ficaram doentes por causa do pecado. Conheço pessoas que tiveram filhos fora do casamento por causa do pecado. Conheço gente que, quando era pecador, quebrou de uma forma, ficou sem dinheiro de uma forma que nunca mais se levantou. Vai até o fim da vida daquela maneira. Conheço pessoas que zombaram de Deus, conforme diz Gálatas capítulo 6. Jogaram fora tudo aquilo que Deus tinha dado através do pecado. E que hoje estão patinando na vida. Patinando, vocês estão me entendendo? Derrapando. Por consequência do pecado. O que eu aprendo aqui? Deus é bom, a misericórdia triunfa contra o juízo, Deus é maravilhoso. Mas eu nunca posso esquecer, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. A descendência de Acabe vai ser riscada. Por que a descendência foi riscada? Porque eles eram ímpios. Ímpios no nível tal que Deus, conhecendo a descendência, aplicou o juízo com a maior tranquilidade. E riscou. Nós vamos ver a morte de Jezabel. A maneira que Deus vai fazer. Mas a minha conversa com você hoje é o seguinte: o que você tem colhido que você não precisava colher? Aí você vai responder para mim e falar: pastor, nossa, o pastor falando agora, eu cometi erros, pastor, eu já amava o Senhor, eu já era salvo e eu errei. O que eu faço, pastor? Estou perdido? Não, clame a misericórdia do Senhor. Ele é bondoso. Estou te dizendo que Deus vai consertar tudo? Não. Mas estou te dizendo que há esperança. E se Ele não consertar, por motivos que a gente não sabe, é o melhor para nós. Mas eu tenho que olhar para a minha vida e ver aquilo que eu estou colhendo. Por causa do meu pecado. Tem gente que está fraco na fé porque está com pecado escondido na sua vida. Tem gente que não está conseguindo ler a Bíblia, não está conseguindo orar porque tem pecado encoberto. E você precisa se arrepender, confessar esse pecado e abandonar. Senão sua vida não vai para frente. Sua vida não vai andar. Ao contrário, ela só vai piorar. E você ainda corre o risco de cair doente numa cama ou Deus te recolher. Não é melhor acertar os ponteiros, chegar para Deus e falar: Deus, olha, mesmo depois de salvo eu não presto. Mas eu sei que mesmo não prestando, Tu és bom. Tu és o Deus de misericórdia, o Deus de bondade. Se humilha diante de Deus. Se arrependa dos seus maus caminhos. Porque Ele é poderoso para mudar isso. Se for a vontade dEle, Ele vai mudar, com certeza. Olha para trás. Quanta coisa ruim já era para ter acontecido com a gente depois de salvo. Quantos erros nós cometemos depois de salvo. E Deus, na sua bondade, tem guardado a gente. Os irmãos concordam que, se olhar bem, desde que você foi salvo, você merecia um tapinha. E Deus não fez. Porque na sua essência Ele é bom. Quando Ele vem e aperta, é porque é a única solução. Entendeu? Então responda. Se arrependa.
isso vai influenciar até a sua descendência. Porque sementes boas vão ser plantadas, princípios da palavra de Deus vão ser plantados, e esses princípios vão dar bons frutos. Amém? Mais um pouquinho, gente. Perigo de mulheres em papéis e funções erradas. Gente, mulheres e homens são iguais diante de Deus. A Bíblia nos mostra no relato de Gênesis 1 que a mulher é tão digna quanto o homem, que o homem é tão digno quanto a mulher. O que você precisa entender é que existem papéis diferentes. A parte escolhida por Deus para liderar é a do marido, é a do pai. Ah, pastor, mas eu não tenho nem marido e já não vivo com meus pais. Então você está debaixo da lei de Deus. E, de certa forma, da autoridade pastoral. Que a autoridade pastoral vai te levar para a lei de Deus. Entendeu? E vou te falar, hein? Bem mais fácil submeter a lei de Deus do que submeter a um pecador como eu. Entende? Mas os papéis são claros em Deus. A mulher não pode tomar a frente. E dá até coceira, né, para ir para frente. Por quê? Porque normalmente se a mulher tomou a frente é porque o homem foi um banana. E não cumpriu o seu papel. Porque nenhuma mulher de Deus que vê que o seu marido procura fazer o certo vai sequer pensar em colocar a mão. Ao contrário, ela vai orar, Senhor, capacita mais esse homem, unge mais esse homem, que ele vá à frente. Por quê? Porque nele existe uma unção para tomar porrada. Vou repetir, os homens, chefes de família, homens de Deus, têm uma unção, vida da parte de Deus para levar pancada, para aguentar o tranco. Qual que é o problema? A cultura moderna está destruindo os homens. E os homens não estão fazendo a sua parte. E aí as mulheres, em vez de se manter, irmã, se o seu marido está fazendo sua parte, ore por ele. Mas não põe a mão aonde você não foi chamada para colocar a mão. Você vai se machucar. Você vai ter problema. Ore, que é melhor. Mas pastor, ele vai fazer errado. Fica tranquilo. Deus é Deus do órfão e da viúva. Eu não queria estar na pele dele. Porque, da mesma maneira que estão destruindo a masculinidade, estão submetendo as mulheres a uma prática cruel. Veja, a mulher tem que sair de casa, deixar seus filhos, fica uma parte do coração ali. Aí ela se submete a pelo menos 8 horas de trabalho. Se submete a ônibus cheio. Se submete a uma série de coisas que ela não era obrigada a se submeter. Aí volta para casa. Descansou ou não, começa o período duplo. Tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da alimentação e ainda tem que namorar o marido. Tchan, tchan, super mulher. Não. Uma mulher destruída, submetida a algo cruel, por o qual ela não foi chamada. Ela foi chamada para ser cuidada. Ela foi chamada para ser cuidada como uma princesa. Entendeu? Enquanto isso, está lá o folgadão no sofá. Entendeu? Olha, amor, precisa fazer tal coisa amanhã. Tá bom. É pau vejo. O cara nem as contas paga. O cara nem pergunta se a mulher precisa de ajuda. O cara não tem a sensibilidade de dar um banho numa criança para aliviar as coisas. Vocês entendem que a situação da mulher é cruel. Se você não entende isso, peça para Deus te dar revelação. Venderam algo errado para você, te colocar numa fria. E veja, quantas mulheres hoje são chefes de família? Milhões.
Milhões. E está lá o folgadão. Gente, pode ver. Tem mulher que carrega o casamento nas costas. O cara não está nem aí. Entendeu? Sendo que o homem bíblico é aquele que toma a frente. É aquele... Ah, pastor, meu marido não é 100% bíblico. Eu também não sou. Mas pela graça de Deus, dia após dia, vou me tornando cada vez mais parecido com Cristo. E pelas orações da minha esposa, e eu me humilhando diante de Deus, Deus vai me capacitando. Porque existe uma promessa. Agora eu pergunto, o que é mais difícil? Você chegar e meter a mão? Não, deixa que eu resolvo tudo. Ou você humildemente orar, entregar na mão de Deus e esperar Deus fazer. É bem mais difícil esperar Deus fazer, porque quando eu ponho a mão, gera a impressão que vai sair. Que vai funcionar. Gente, não estou dizendo que é para você fazer. Lembra que eu defendo, a tese que eu defendo é o seguinte, eu chamo de submissão ativa. Mulheres têm uma capacidade de realização tremenda, absurda. Acende a luz atrás de você, Júlio. Isso. Isso. Rô, ajeita as luzes ali. Pode apagar a solar da direita. Isso. Isso. O Rô vai ajeitar ali. O que acontece? O que eu estou orientando é para você fazer as coisas debaixo da orientação e dos cuidados do seu marido. Como eu falei, quem não tem marido e pai vai fazer debaixo da orientação bíblica e também entra a orientação pastoral. Entendeu? Mas não se coloque para fazer o que você não foi chamada para fazer. Você vai destruir sua vida. Maridos, não exponham as suas mulheres a essa prática covarde. Não sejam um Acabe. Gente, quando Deus cobrou, ele cobrou primeiro de Jezabel ou de Acabe? Ele fez como fez com Adão, ele cobrou primeiro do homem. Quem é que teve o plano do homicídio? Jezabel. Quem executou o plano? Jezabel. Quem foi chamado à responsabilidade por Deus? Acabe. Quem que você acha que Deus vai cobrar quando você estiver cara a cara no tribunal de Cristo? Glória a Deus que o tribunal de Cristo já não é mais para salvação, né? É para julgar a sua vida. Mas eu não queria estar na sua pele se você está se omitindo. Se você tem dificuldade, peça a Deus. O que Tiago, irmão de Jesus, ensina? Aquele que precisa sabedoria, peça a Deus humildemente, que Ele vai dar. Eu tenho coisas que eu olho e falo, Deus, eu não sei fazer isso, me ajuda. Agora nem orar eu oro. Entrega na mão da coitada. Por quê? Porque existe uma sociedade programada para destruir a masculinidade. Irmã, você que é voz insubstituível na criação dos seus filhos, mostre para eles quais são os papéis bíblicos. Você tem sobrinhos, você tem pessoas próximas. Sempre que tiver uma oportunidade com muito jeito, mostre essas verdades. Mas principalmente mostre isso através da sua vida. Como é que você vai explicar para o seu filho, para a sua filha, que tem que servir a Deus e você, desculpa a clareza, é uma bruxa? A criança vai olhar e falar, nossa, mamãe... Percebe? Nós não precisamos nos render a essas mentiras da sociedade. Nós somos cristãos. Nós temos que viver diferente, segundo o princípio da palavra de Deus. E é pela graça. É dependente do poder de Deus. É milagre. Quando você fizer, fala, nossa, foi Deus. É isso mesmo, acabou de aprender, foi Deus. Está começando a entrar no clube. Pastor, eu acreditava que não podia fazer. Mas foi Deus. Aí veio o irmão, ó pastor, aquilo lá não sabia nada. Quando eu fui ver, fiz. É isso aí, foi Deus. Mas você está tentando ir pelo certo. Você está tentando obedecer a palavra. Foi pelo certo, o Todo-Poderoso se manifesta e faz a obra. Amém?
Vamos lá, mais um pouquinho. Gente, jamais na sua casa permita injustiças ou pecado. Vai destruir sua família. Quando Jezabel abriu a boca, o que o Acabe tinha que ter feito? Lembrando, parece que Acabe foi salvo, mas a descendência dele foi destruída. Vou te dar uma outra alternativa. Jezabel abre a boca, Acabe olha para a cara dela e fala, o que você está pensando em fazer? Não admito isso aqui. Eu sou autoridade aqui. Aqui a gente serve a Deus e nós vamos fazer a coisa conforme Deus. E eu não vou admitir, olha, se você fizer, você vai se dar mal. Mesma coisa, irmã, falar uma coisa com respeito. Entendeu? Estou te dando o caminho. Se o seu marido estiver fazendo algo errado, pode falar para ele, sem provocar briga. Pode falar, amor, isso aí que você está fazendo está fora da palavra de Deus. Isso aí vai trazer consequência, isso aí vai destruir nossa família. Agora, o que você vai fazer? Você vai orar antes. Dependendo do grau de seriedade, você vai jejuar. Para não começar uma guerra em casa. Entendeu? Lembra que eu falo submissão ativa? Se vocês tiverem alguma dificuldade, conversem com a irmã Paula. Veja, ela não é uma pastora, ela é esposa de pastor, porém, ela também pastoreia a sua vida. Ela não tem o título, mas como cristão, ferro com ferro se afia. A Bíblia fala que as mulheres mais velhas ensinam as mais novas. E daqui a alguns anos vai chegar a tua vez. Deus vai encher você em volta de mulheres novas precisando da sua orientação. Deus vai encher você de homens em volta, enxergando em você um verdadeiro homem de Deus. Agora, não permita nem injustiça, nem pecado. Seja radical, senão você vai destruir sua família. Amém? Que mais? Tá. Uso político da religião, muito cuidado. Todas as vezes que religião, igreja e Estado se misturam, politicamente falando, deu muito problema. Então, cuidado. Muito cuidado. Analise os frutos e veja aquilo que é falado. Seja sábio. Tá? E aí, para encerrar, é aquela conversa de sempre. O que estava em jogo aqui? De um lado, a fidelidade a Deus. Não pode vender a vinha. Obedeça a lei de Deus. Do outro lado, a fidelidade a si mesmo. Eu quero muito aquilo. Eu preciso daquilo. Não vou servir a Deus, vou servir a mim mesmo. Lembra que Jesus nos ensina a orar? Seja feita a tua vontade, não a minha. Até hoje o jogo está aberto. O grande desafio do ser humano é: você vai fazer a vontade de Deus ou você vai fazer sua vontade própria? O que eu posso te garantir? O que vai acontecer na sua vontade própria é no seu resultado. Mas eu te garanto que se você fizer a vontade de Deus, a consequência vai ser ótima, maravilhosa. E você vai experimentar dias bons. E vai experimentar uma paz interior que transcende todo entendimento. Essa paz ninguém pode tirar. Porque somente Deus pode dar. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. E oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha sondando o nosso coração, nos guiando em todas as coisas, nos libertando dessas práticas mundanas, e que através do teu poder nós possamos fazer aquilo que está debaixo do teu chamado. Não permita que nós te desobedeçamos, não permita na nossa vida a omissão, mas ao contrário,
Que o teu nome seja glorificado na nossa obediência. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.